FRJ e a nossa ideia em trazer esse evento aqui era trazer um pouco da conversa que a gente tem muito na faculdade para fora. E quando eu pensei no nome do evento, pensei em caminhos para uma alimentação mais sustentável. Por quê? Tanto o veganismo, quanto a agroecologia, que leva a falar mais um pouco, quanto o uso integral dos alimentos, que a gente vai explicar mais um pouquinho do que se trata, são formas que eu acredito de trazer um pouco mais da sustentabilidade, um pouco mais de consciência a respeito do nosso impacto no mundo com a nossa alimentação. Porque todo mundo come, né? É impossível não comer. Então, é impossível não ter um impacto com a nossa alimentação. Toda alimentação vai ter um impacto. E o que a gente pode fazer é tentar reduzir, de alguma forma, ou de várias formas, esse impacto. E quando eu pensei nesse nome de caminhos, é porque eu acho que a gente não tem um caminho só. A gente não tem, por exemplo, só o veganismo, ou só o vegetarianismo, ou só o orgânico, a agroecologia. É todo um universo, né, de formas de sustentabilidade e que eu acho que a gente não pode se restringir a um só, como por exemplo, só o veganismo, assim, ser só vegano, mas ao mesmo tempo consumir processado pra caramba, comprar coisas cheias de agrotóxicos e tudo mais, acaba não é uma coisa completa, né? Se a gente se restringe muito a um caminho só, a gente não consegue chegar lá. E a mesma coisa com o veganismo, porque eu acho que é uma coisa que eu sempre reforço muito no geral com as pessoas, é que eu acho que muitas pessoas veganas acabam se restringindo muito a uma questão, não uma questão da soja, é uma questão de culpabilização, de você, as pessoas são veganas, militantes muito fortes, em que você chega uma pessoa que consome carne a vida inteira dela, e aí você chega pra ela e fala, olha o que você está fazendo, você está matando os animais, isso que lá. E a gente às vezes chega de uma forma tão agressiva que a mensagem não chega. E eu acho que, pra mim, essa questão dos caminhos é muito importante, porque um caminho só não abrange todo mundo. Com certeza. É isso. Acho que é isso o ponto de início, né, pra nossa conversa. E como a gente falou ontem também na live que o Guilherme fez, também tem a responsabilidade social, né? Hoje a gente gera muito lixo. Então, você fazer um reaproveitamento total dos alimentos é muito importante, porque você vai diminuir a geração de lixo. E a gente tem que começar a pensar nisso. É uma coisa que a gente está vivendo agora com a poluição da água. É o lixo que vai para os rios. Então, quanto menos a gente gerar, é melhor. E às vezes a gente joga fora coisas que a gente poderia comer. Entendeu? Então, um dos caminhos também é esclarecer essa responsabilidade social que a gente tem que ter com o alimento que a gente consome. E até com a própria questão da cadeia, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, não é só... acho que a gente tem que partir do ponto de princípio que a gente tem que questionar o que é ser sustentável. Porque todo mundo fala, assim, N coisas, N formas de ser sustentável, falando, você tem que comprar orgânico, você tem que fazer X, você tem que fazer isso. Só que comprar orgânico não necessariamente significa que aquela cadeia inteira, quem está envolvido naquela cadeia, foi respeitado. Você não sabe se a pessoa que está produzindo aquele alimento, porque você comprou um orgânico, mas às vezes quem produziu aquele orgânico não foi respeitado, não recebeu por aquele produto da forma que deveria. Então, outro caminho, né, para a sustentabilidade é essa questão de valorizar o local, valorizar o produto local, de comprar local, reduzir esse nosso impacto também e de conhecer de quem você está comprando. Porque quando a gente vai no mercado, a gente não sabe de onde veio nada daquilo que a gente está comprando. Você não conhece o produto. Ter esse contato direto com o produtor, buscar saber de onde vem aquilo que você come é muito importante. Eu sou da cena aí, eu sou químico, eu sou professor, dou aula de química, ensino médio. E há 30 anos atrás eu comprei um sítio que eu queria uma casa no campo. Eu seguia a música. Queria vacas, eu tenho vacas pastando. Sim, galinhas, galo, que não é porco, feijão. E eu pretendia comprar uma coisa pequena, acabei comprando uma coisa maior do que eu esperava há 30 anos atrás.
virei produtor rural há uns 25 anos. E é importante isso, mas eu quero seguir o que elas estão falando. É importante isso assim. Eu tinha 2 motivos, 2 coisas na minha vida que eu fez eu mudar a trajetória. Eu era produtor tradicional, usava aditivo químico, usava tudo que hoje eu critico, mas usava por ignorância e por ser mais fácil, muito mais fácil, né? Tem um pulgão ali, eu jogo malatol, mato o pulgão, mato tudo, mata a terra também, né? Mato tudo. Mas é muito fácil, porque o que vem depois não me importa muito, né? O que vem depois não importa muito. Normalmente é o pensamento de muitos produtores aí, tradicionais, ditos tradicionais. Teve o nascimento do meu filho tem 12 anos. E falei, caraca, o que esse moleque vai comer na vida? Será que é mesmo as porcarias que eu como? E um sujeito que hoje é um parceiro nosso, Roberto, um agrônomo, fumando rural, e tinha um sítio lá meu vizinho, hoje ele é parceiro, mas ele era apenas vizinho. Ele dizia assim, cara, ele falou hoje, moleque, o lance é o seguinte, você vai morrer. A gente planta para ter lucro, para a gente viver, não sei o quê. Se você morrer e não tiver nenhuma melhora na sua terra, você não deixou nada para a vida. Então, a terra que você hoje usa, quando você morrer, usar esse termo o tempo todo, tem que ser melhor, tem que estar melhor que quando você usava. Então não dá para usar essas porcarias, essas coisas todas que se utilizam. Ele, até hoje, ele é o presidente da Associação dos Produtores Orgânicos de Teresópolis. Roberto Seguilho, uma figuraça. Né? E ele vive disso. Mora lá, morava na UCA, vendeu a parte da UCA para crescer lá, aumentar, né? Tudo. E quando ela fala sobre sustentabilidade, existem alguns fatores, por exemplo, Teresópolis. Teresópolis é uma cidade rica, extremamente movimentada, mas só tem prefeitos ruins. Nós, por exemplo, nossa região é Vale Alpino, a estrada é péssima. Eu tive que parar de ter lixo porque não tem cheiro. Teve que parar de ter o quê? De ter lixo. Eu tive que, essa coisa de não gastar, não jogar fora, então, eu não tenho lixo. O lixo passa uma vez por quinzena, quando passa. Nossa. Se chove, não passa. É isso. Então, assim, o que fazer com lixo? O ideal é levar latinha, vamos tomar uma cerveja, uma coca, tá bom? Leva a latinha, porque a latinha alguém aproveita. Eu tenho lá chamo de crematório, qualquer coisa que queime, antes de ir embora, eu boto lá para queimar papel, essas coisas todas, embora seja uma coisa ruim, é a única forma que eu tenho de evitar ratos, essas coisas todas, eu tenho um crematório. E a minhoca. Todo lixo orgânico, que eu não chamo de lixo, né? Todo material orgânico que eu produzo, eu jogo para as minhocas, faço uma biocompostagem e uso o humus da minhoca. Minha mulher até trouxe humus de minhoca, que é manjar dos deuses. Você bota a planta por planta. E assim, a partir disso, eu comecei a descobrir, e isso é uma coisa que é marcante, se você tem uma punhada de terra lá de casa, ela é viva. A terra se mexe. Tem tanto bicho, tanto bichinho, microscópico ou pequeno que você consegue enxergar, mas se você botar uma lupa, você vai ver a quantidade de animais, vida, né? que está lá presente. E isso me dá
sempre a terra é uma coisa inerte. A terra não é inerte. Se a terra é bem tratada e não utiliza, né, química, eu sou químico, não utiliza química para o mal, né, a terra vive. A partir disso, e ela é muito gozada, porque ela fez um belo almoço para nós semana passada. Foi um belo almoço. Tirou, não tem nada, é roça, então não tem nada. Ou tem lá ou não tem. A gente tem muita produção, muita coisa e tal. E a preocupação dela de não ter nenhum lixo. Eu, lá, eu também não tenho lixo. E todo material orgânico que sobra, as minhas minhocas comem. Também nem então, só o lixo, também o desperdício, né? O mulher, desperdício do alimento, né? Ela consome, ela faz uso da abóbora, da semente da abóbora, do alho poró, da parte verde, da parte branquinha, né? Então isso é interessante, né, na cozinha. A gente usa uma parte do alimento e o restante a gente joga fora, né? A gente não usa, né? Muito desperdício. Muito, muito. No cardápio de hoje, essa entrada a gente não fez uso integral por conta das cascas da manga e casca do abacate, que a gente não usando. Mas no prato principal, a gente fez uso integral da couve. O prato principal é um falafel, em que a gente usou os talos da couve, porque a gente fez uma salada de couve crua, e aí a gente usou os talos da couve no falafel. O grão de bico, a gente não tirou a casca, deixamos todo ele com a casca, para ele não dispensar, e também pelos nutrientes, pela fibra, por tudo isso que normalmente a gente descarta essas coisas, as cascas das coisas, as sementes e tudo mais. Até, principalmente, a única coisa que mais me dói é o brócolis, porque muitas pessoas compram, principalmente o brócolis comum, tira o florete e joga fora todo o talo. E assim, você perde ali uma parte do alimento que você comprou, você está jogando seu dinheiro fora, você está jogando a comida fora, você está jogando água fora, porque tudo aquilo que a gente todos os alimentos que a gente produziu tiveram todo um gasto de água, e aí o gasto no transporte até chegar na gente, de nutrientes. Só de pensar na comida que a gente está jogando fora, de desperdício, a gente não gosta, parar pra pensar em tudo que está indo embora com aquela comida. Quando a gente joga aquela comida fora, nossa, dá uma dor no coração tremenda. Na sobremesa, a gente também fez um doce de abóbora com casca. A semente de abóbora a gente também fez uso. A gente fez leite de castanha, e a castanha que a gente usou para fazer o leite, a gente também usou. A gente fez um chantilly de alcafaba, que a gente cozinhou o grão de bico para o prato principal e fez uso dessa alcafaba na sobremesa, porque o nosso objetivo era tentar reduzir assim, o máximo possível, usar o máximo possível de tudo que a gente comprar e ter o máximo possível de nutrientes também. Porque quando a gente pensa numa dieta vegana, uma dieta vegetariana, a grande preocupação da maior parte das pessoas é como é que você vai conseguir essas vitaminas se você não comer carne. Se você comer carne para ter proteína, para ter vitamina, para ter isso, para ter aquilo, para ter fome, você vai comer um prato de vegetal, você vai ficar com fome. Quando não, porque a gente tem uma variedade enorme de proteínas, de vitaminas, porque se a gente se restringe a só carne, aí você tem frango, peixe, carne de boi, carne de porco. Quando você tem assim, quantos legumes a gente tem, a gente vai no mercado, quantas cores, quantos nutrientes, tudo que a gente tem, que a gente pode usar e que a gente não usa. A gente fica no arroz, o feijão, a carne, e a nossa alimentação é insuficiente muitas vezes. Muita gente precisa de suplementação, tendo uma dieta regular, come todo dia, mas precisa de suplementação, porque não come nada além daquilo que falta, tem muita que a gente chama de caloria vazia, né? Então arroz, ao invés de comer um arroz integral, a gente come um arroz branco, e a gente já tirou toda a casca, tudo que a gente poderia ter de nutrientes, de tudo mais ali, a gente já tirou. Então a gente está comendo açúcar, estamos consumindo açúcar, energia e o resto. E não só isso também, porque eu faço gastronomia e assim, é muito mais gostoso. Você tem uma variedade, você tem frango, aí você comeu frango hoje, aí amanhã você tempera o frango de outro jeito, amanhã você tempera de outro jeito, amanhã você tempera de outro jeito.